dois alicerces. Duas casas visivelmente iguais, na aparência, na estética, porém uma delas, mesmo as duas estando sobre a areia, visivelmente, superficialmente, uma delas está com os alicerces ali na superfície, e a outra, após muitas escavações profundas, foi levado então edificados os alicerces lá nas profundezas, alcançando as camadas rochosas, sólidas e firmes, que todo esse alicerce bem estruturado, com todos os elementos necessários, então ele fica estruturado para segurar toda aquela edificação, aquela construção, aquela casa, e ela vai ficar então sujeito às intempéries, os vendavais, as chuvaradas, enfim. Agora, quando a outra casa que está sobre a areia vier o vendaval e a chuva torrencial, ela não vai resistir, vai ser levada pela tempestade. Então essa é a diferença dos dois alicerces. E o Senhor Jesus jamais quis destacar na vida de alguém, de uma pessoa, que a casa edificada sobre a rocha fosse em cima de uma rocha muito elevada sobre a terra, como que alguém fosse ter destaque no mundo, vencendo no mundo. Enquanto que a lição de Cristo Jesus, nosso Mestre, Salvador, está em João 16:33, quando ele nos diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo, em tudo Ele nos deu o exemplo, e em tudo Ele nos ensina lições de fé e prática para a nossa vida espiritual, para que sejamos vencedores, não simplesmente no mundo, mas vencedores sobre o mundo. Então ele disse: eu venci o mundo. E ele não necessitava passar por tudo que ele passou, e muito menos pela cruz, para alcançar a coroa, porque ele é e sempre será santo, irrepreensível, imaculado. Agora, voltando à palavra de Deus, o apóstolo João, na sua carta, ele diz, 1 João 5,4: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso quer dizer para nós que não é uma luta ou outra, uma enfermidade, que são vendavais, chuvas torrenciais que vêm sobre a nossa vida espiritual. Não são as lutas desta vida que vão nos derrubar, que vão nos fazer desistir da vida espiritual e da fé. Não. Quando Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, pregado em seu Evangelho, demonstrado na sua vida prática, desde a sua infância, o seu ministério, o seu batismo, as suas pregações, cura, libertação, ressuscitação de mortos, enfim, libertação de oprimidos, salvação de almas, em todo o exemplo de Cristo Jesus. Quando em sua palavra, na nossa fé, nós obtemos e temos a Cristo Jesus por nosso Senhor e Salvador, e Ele se torna então suficiente para a nossa vida, em todos os sentidos, suficiente para a nossa vida espiritual e pela nossa fé. Quando nós cremos num Cristo crucificado, isto é, num Cristo vivo, mas que passou pela cruz. E esta mensagem da cruz, 1 Coríntios 1,18, que é loucura para muitas pessoas ainda hoje. Lá no texto, Paulo diz: para nós, os salvos, é o poder de Deus. Eu não estou aqui denunciando, criticando, menosprezando qualquer título religioso, qualquer título denominacional de uma crença, jamais. Estou aqui apenas refletindo dentro da palavra, apontando o novo e vivo caminho que se nos abriu da parte de Deus o Pai, através de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Então, quando Cristo refere-se à sua palavra no Evangelho, que está em Mateus, capítulo 7, verso 24 em diante, falando sobre os dois alicerces, ali nos dá uma lição profunda e maravilhosa, quando nós aproveitamos a aprendê-la na prática da nossa fé, para a nossa vida espiritual, para a comunhão com Cristo Jesus e aguardar e amar a volta do Senhor Jesus, que muito breve, os sinais nos indicam que muito breve isto acontecerá. Como já disse, ainda que para muitos pareça loucura, mas a mensagem da cruz é poder de Deus para a salvação. Aos Romanos capítulo 1 e verso 16, o apóstolo Paulo, que recebeu o Evangelho de Cristo por revelação, ele foi como que um adotivo
porque já aquela primeira fase do ministério de Cristo, na sua ressurreição, já havia passado, e o Senhor Jesus encontra o apóstolo, com Saulo de Tarso, no caminho que ia para Damasco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nos descreve esta passagem, mas ali então nos mostra que este apóstolo Paulo teve por revelação de Deus a palavra e o Evangelho. E ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer. Não aponta um título denominacional religioso, mas aponta um caminho verdadeiro, um caminho para a eternidade feliz com Cristo. Então, estou dizendo aqui os dois alicerces, que está no Evangelho em Mateus capítulo 7, verso 24, referindo-se a uma casa que está sobre areia. As duas podem estar sobre areia, mas uma delas é superficial, está apenas sobre areia, e a outra, o diferencial está que os seus alicerces foram construídos, foram edificados, aprofundando nas escavações, com antecipadamente feitas escavações. Os alicerces alcançaram as camadas rochosas profundas, e ali, com a estrutura, com os elementos necessários, esta casa ficou firme. E veio o vendaval, a tempestade, as chuvas torrenciais, e não derrubaram. Ficou firme porque estava firmado na rocha. Hoje, para você que vai ouvir esse vídeo, quando chegar a ti esta mensagem, saiba, tenha um discernimento, tenha compreensão pela palavra de Deus, que tudo isso significa para mim e para a tua vida, é que quando Cristo Jesus, o Mestre amado, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Salvador, quando Ele é suficiente para a nossa vida espiritual, para a nossa fé, Ele nos satisfaz preenchendo em todas as áreas da nossa vida. Quando Ele é suficiente para nós. Por isso, alguém, ao batizar outra pessoa, diz assim: você recebe, você dá testemunho, professa a fé no Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Quem lembra disso quando foi batizado? Então, quando Cristo Jesus, o nosso Redentor, Ele se torna suficiente para a nossa vida, para a nossa fé, na vida espiritual, em todas as áreas, em todas as lacunas que surgirem, em todas as tempestades que vierem. O Senhor Jesus Cristo é suficiente para nós, Ele nos satisfaz, Ele nos dá aquela realização espiritual pela fé, e então as tempestades vêm abater a esta casa espiritual, que é a habitação do Espírito Santo na nossa vida, a salvação em Cristo. Mas esta casa fica firme, não cai com os vendavais, ela não é derrubada, porque está firme na rocha. A rocha é Cristo Jesus, e Ele nos satisfaz. Ele é na vida espiritual, na fé, no reino de Deus. Ele é para nós tudo que nós carecemos, que nós necessitamos. Quando nós cremos na palavra, quando nós cremos num Jesus Cristo, não este que é pregado em muitos lugares por aí, que só se referem a bens materiais, ao valor que você tem, você é precioso, você é tudo de bom. Se fosse realmente assim, nós não seríamos carentes, necessitados da misericórdia de Deus e da graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo a nós pecadores. Então, o santo veio pelos injustos, Aquele que é perfeito, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, no Calvário, foi pendurado no madeiro, no meu e no teu lugar, porque nós somos pecadores, hoje arrependidos, mas somos muito frágeis, muito sujeitos às fraquezas, muito sujeitos ao erro e ao pecado. Temos que cada dia, cada instante, cada oração, confessarmos diante de Deus. Então, vamos ficar com a palavra, e satisfeito com Cristo, as lutas, tempestades que vierem na nossa vida física, material, nós não vamos ficar apegados como se a nossa casa tivesse que estar bem saliente, destacada sobre um grande rochedo que todos vissem brilhando. Não é isso? Agora, a luz de Cristo vai brilhar na nossa vida, e está brilhando quando a nossa vida é desta superfície, que algumas casas podem estar só superficial sobre a areia. A nossa vida tem que estar com os alicerces aprofundados, e para isso é necessário urgentemente de conhecimento e compreensão da palavra. E quando me refiro à palavra, me refiro a Cristo Jesus e ao seu Evangelho.
precisamos compreender o verdadeiro, real significado da mensagem da cruz. Quando isso nós aprendemos, a nossa casa está firmada sobre a rocha. Como está aqui em Mateus capítulo 7, 24, o Senhor Jesus fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, está se referindo ao Evangelho, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao servo prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas, e vieram os vendavais, e abateram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ela ficou firme, porque estava firmada sobre a rocha. Já na figura do outro alicerce, da casa só meramente sobre a areia, vieram os vendavais, as chuvas torrenciais, e a tempestade abateu contra aquela casa, e foi grande a sua ruína, porque ela estava simplesmente, meramente sobre a areia. Era superficial como hoje. Eu, você, seja quem quer que seja, pode estar representando um papel, representando como se fosse um título de cristão, evangélico ou um religioso, mas meramente representando. Como já disse, seria uma casa igual a outra casa. Visivelmente olhando, as duas casas estavam bem, aparentemente na estética estavam bonitas, bem feitas. Mas é na hora da tempestade, da luta, do problema, da aflição, da prova da fé, que vai mostrar quando eu e você estamos realmente firmados na rocha, que é Cristo Jesus, que é na mensagem da cruz, que é no significado da obra redentora de Cristo no Calvário, pela minha e pela tua vida, quando nós realmente compreendemos e cremos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E não importa que tudo, céu e terra passem, mas a palavra de Deus não passa. E na nova aliança, quando está se referindo ao Evangelho de Cristo. Por isso é necessário tirarmos tempo em oração, em comunhão com os irmãos, congregando, cultuando a Deus, aprendendo a sua palavra continuamente, porque é dali que vem a construção, a edificação de uma verdadeira rocha, firme e inabalável para a vida espiritual e a comunhão com Deus pelo Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você gosta, aceita, recebe a mensagem para cultivar, edificar e avivar a tua fé pela palavra de Deus, pela mensagem da cruz, para que você também seja uma vida firmada sobre a rocha, a tua vida espiritual em Cristo Jesus. Não importa que o mundo é transitório e passageiro, mas você será vencedor, vencedora em Cristo Jesus, para aguardar a volta gloriosa do Senhor Jesus e assim desfrutar, usufruir de uma eternidade feliz, de paz e alegria com Cristo Jesus. Você aprova, aceita, recebe e crê nessa mensagem da palavra de Deus para a tua vida. Dá o teu passo de fé, recebe ao Senhor Jesus, congrega com os irmãos, aprende a palavra viva de Deus, ora cada dia e viva em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Dá o teu like em apoio a esse trabalho, não te custa nada. Compartilha, comenta abaixo do vídeo alguma dúvida, questão de oração, um ponto obscuro da palavra de Deus, que certamente com a graça de Deus eu também poderei te ajudar. Então, dá o teu like em apoio, compartilha, te inscreve no canal. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.